Muito bom dia a todos. Estamos iniciando aqui mais um programa TV Cioeste Mulher e hoje com uma convidada especial, a delegada Priscila Camargo, que atualmente é secretária de Segurança e Mobilidade Urbana da cidade de Itapevi. E outro convidado super especial, que é o Rogério Moreira, secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Itapevi. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Agradecemos a presença de vocês aqui no programa, hoje com um tema muito importante, que é a segurança da mulher. Delegada, conta um pouquinho pra gente da sua história, fala esses minutinhos um pouquinho sobre a sua atuação na Prefeitura de Itapevi, um pouquinho da sua atuação como delegada. Tá bom, Ana. Prazer estar aqui com você, com meu amigo parceiro lá de Itapevi, Rogério. E, assim, como delegada de polícia, eu trabalhei em Itapevi na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher. Então, nós tínhamos uma delegacia lá que já funcionava, mas nós precisávamos dar um melhor atendimento em um espaço muito mais adequado. Sim. Então, era 2021, mais ou menos, né? A gente conseguiu inaugurar lá uma sede, assim, super adaptada, tida como uma das mais bonitas do estado de São Paulo, graças ao empenho, o apoio da Prefeitura de Itapevi também, de todos os vereadores, o prefeito Igor Soares, o então prefeito, né, Igor Soares, o vice-teco. A gente conseguiu desenvolver tanto essa parte estrutural, que dava condições melhores para as mulheres e para as crianças também serem atendidas, como também a parte de políticas públicas. Então, em parceria, o Rogério era vereador na época, com todos os vereadores a gente construiu políticas públicas sólidas, né, que não ficavam só no que a Priscila fazia enquanto delegada, mas não, a gente institucionalizou para que, de fato, por mais que eu saísse, como eu de fato saí, fui para outras delegacias antes de retornar, o trabalho continua sendo feito da mesma maneira. Ai, bacana. A senhora é formada em Direito, sim, né? Trabalhou sim. 10 anos em Direito Público. E conta um pouquinho para a gente como é essa sua atuação do Direito e te ajuda hoje na Secretaria de Segurança. Trabalhei 10 anos como advogada, né? E eu sempre atuei na parte do direito público, então sempre estava ligada com o município de um modo geral. Então toda essa parte de gestão, de acompanhamento de contratos, enfim, processos administrativos, eu já atuava quando eu estava do outro lado, né, quando eu estava como advogada. E aí, quando eu fui para a polícia, como delegada, eu já tive... como delegado, você tem o papel de gestor, né? Então, você gerencia ali, a não ser que você esteja no plantão, mas mesmo assim você gerencia o seu plantão. Quando você é delegada titular de uma unidade, mais ainda, porque além do trabalho policial, você tem todo o trabalho burocrático e administrativo de gestão de pessoas, gestão de recursos que uma delegacia tem. Então, eu acho que toda essa bagagem ajudou com que hoje eu conseguisse ter, às vezes, um pouquinho mais de conhecimento em uma ou em outra área dentro da gestão como secretária. E agora, falando um pouquinho sobre segurança da mulher, quais são os desafios enfrentados no seu dia a dia, na atuação? Eu acho que o principal desafio, e aí o Rogério, que é o nosso secretário de Direitos Humanos, que é quem efetivamente cuida da parte, né, de políticas públicas voltadas à mulher lá no município, eu acho que não é nem na parte de segurança propriamente dita. Eu acho que é acabar com o machismo estrutural que tem, que faz com que a mulher ela precise... você tem que pensar em como você vai se vestir, porque senão você vai ser estuprada. Você não pode desagradar o seu namorado, porque senão ele vai bater em você. Então, o primeiro ponto é você tirar essa culpa da mulher, né? Que eu acho que nós, como mulheres, a gente ainda tem uma pressão psicológica interna que a sociedade colocou na nossa cabeça e a gente acaba ficando meio que subserviente a essa pressão. Então, eu acho que é tirar, no primeiro momento, essa pressão. Nós tivemos um programa passado, que o tema era Mulheres e o Poder do Não. Nós falamos sobre isso, sobre o empoderamento das mulheres e como é difícil, né, a gente lidar nesse mundo que é machista. Sim. Rogério, conta um pouquinho para a gente sobre a sua atuação lá na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de Itapevi. Isso, perfeito, Ana. Assim, eu sou secretário há alguns meses, né? Eu assumi a secretaria lá em janeiro
E assim, eu tenho, graças a Deus, uma equipe, né? A gente tem um município que tem um diferencial, né? A gente sempre fala no município que a gente tem uma gestão, um secretariado predominantemente feminino. Então, são mulheres que são exemplos, assim, para a gente vê nas principais secretarias a atuação dessas mulheres, né? A secretária de Segurança, Priscila, na Secretaria de Saúde, doutora Luísa, Secretaria de Educação, a Eliane, a professora Eliane, a Elaine na promoção social. Então, a gente tem percebido o quanto isso tem colocado Itapevi, assim, numa referência, né? E elas são referências para a gente lá na sua experiência, né? Doutora Priscila aí, você vê que o currículo dela ocupa umas 2, 3 folhas, né? Sim, dessa já, pauta. Então, daí já dá para perceber o time que a gente tem ali. Currículo, e com eles eu tenho aprendido bastante, né? Então, a gente tem organizado, né, junto com esse grupo, né? Inclusive, todas essas secretárias, elas fazem parte da rede de proteção à violência da mulher na cidade. E isso tem dado uma base muito grande para que a gente possa, juntamente com a Coordenadoria da Mulher lá em Itapevi, estabelecer e consolidar um fluxo, né, centralizado que possa tá dando para a mulher essa estrutura e essa condição. Porque a gente tem percebido que algumas questões têm dificultado a mulher a dar sequência, um andamento, né, nessa denúncia, para quebrar um pouco esses paradigmas que deixam a mulher um pouco acuada no sentido de lutar pela sua própria segurança. Sim. Então, a gente tem estruturado ali uma rede, um fluxo organizado juntamente com a promotoria também, todo mundo empenhado, imbuído no mesmo propósito, que é dar essa estrutura. E hoje a gente tem caminhado assim e estamos muito felizes pelas conquistas que a gente está tendo. Porque a gente está percebendo assim, que agora nós estamos chegando numa organização que tem dado para a mulher, né, essa estrutura, essa confiança. Então, nós estamos centralizando ali um centro de referência para a mulher. E aí a mulher, dentro do município, já tem percebido que ela tem um lugar de referência para cuidar da sua saúde, né, da sua segurança, do seu bem-estar. Então, a gente está estruturando assim, algumas ferramentas que também vão poder dar para essa mulher o bem-estar, né, que vai além da segurança, algumas políticas públicas preventivas que vão dar para a mulher também a estrutura necessária para ela sair um pouco desse aprisionamento, né? Que muitas vezes elas estão numa dependência ali, a gente percebe no contato e na experiência com elas, que muitas vezes, puxa, ela fica naquele ciclo da violência por dependência de não ter uma base. Às vezes uma formação, um curso, uma capacitação. Então, poxa vida, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem dado um suporte para que a gente possa estabelecer algumas diretrizes, para falar, a gente consegue ajudar essa mulher a se estruturar aqui, né? Para tirar um pouco dessa dependência. E assim, tem sido muito prazeroso trabalhar com esse grupo ali em Itapevi, né? Um aprendizado, assim, diário, né? E também essa equipe que a gente está tendo ali na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que é a Coordenadoria da Mulher. Né? São mulheres que estão ali, a doutora Elisângela, a Lígia, também eu gostaria muito de agradecer elas aqui, né? A Lígia está ali dando uma força para a gente, um apoio. O diálogo ali dentro da Secretaria tem sido assim, muito enriquecedor. E a gente percebe que aí a gente só tem a crescer com isso, né? Então, estou muito feliz de poder estar. E você vem com uma bagagem bem bacana, né? Você atuou como vereador e hoje é secretário. Quais foram os avanços mais significativos, assim, conquistados nesses primeiros 100 dias de governo? Porque 100 dias, né? Entramos aí em 100 dias de governo e acredito que você vem atuando bastante junto com o prefeito, né? Sim. Então, conta um pouquinho esses avanços. Você diz referente Isso, à mulher. Referente à mulher, isso. Então, a gente está agora iniciando um trabalho que eu acho que vai ser fundamental, e a gente vem fundamentando algumas parcerias nesses 100 dias, né? Inclusive hoje nós tivemos a oportunidade de nos reunir com alguns apoiadores, algumas empresas que a gente tem em Itapevi, que estão viabilizando alguns projetos que nós vamos poder estar oferecendo para essas mulheres ali. Então, estamos nesses 100 dias, né? Foram várias ações que a gente conseguiu elaborar, né? Que estamos caminhando para o desenvolvimento do CRAM, que vai ser um centro de referência mesmo para centralizar essa mulher no departamento e dali a gente conseguir direcionar ela. Então, é uma política pública da Sala Lilás, né, doutora? A doutora já vinha há muito tempo batalhando e orientando para que a gente pudesse ter esse espaço, né? Então, dentro desse... Hoje, a gente tem
ali a oportunidade com a Secretaria de Direitos Humanos e a Casa Marias, que foi um avanço muito grande, que a gente recebeu um grande presente a Casa Marias, e viabilizou espaço da gente poder desenvolver essa sala Lilás ali, que aí o CRAM vai estar ali dentro, conseguindo receber essa mulher. Então, a gente veio com treinamento com a equipe de recepção, para que essa mulher, ela não precise ali na recepção estar podendo falar. Então, a equipe está num treinamento para que receba essa mulher e já faça uma leitura. Tem um atendimento mais humanizado. Mais humanizado e direcione essa mulher para essa sala onde ela vai poder realmente, dentro de uma privacidade, dentro de uma escuta especializada, poder colocar seu problema para fora. E tudo nessa sala vai dar para a mulher essa confiabilidade, dela poder desabafar. Para se sentir mais segura. Exatamente. Então, eu acho que esses 100 dias, eles foram assim, corridos para que a gente pudesse estruturar esse departamento referenciado. E daqui para frente a gente tem o desafio de sensibilizar, né, a sociedade, né, inclusive todo esse grupo, essa rede de apoio tem iniciado, fomentado uma campanha, né, doutora, para que os comércios, a sociedade, todos estejam envolvidos e consigam auxiliar essa mulher, muitas vezes, a sinalizar que ela está numa situação de exposição à segurança ali, né, num momento tem muitos eminente. casos, então, né, vítimas de violência doméstica, agressão psicológica, né, porque às vezes a gente fala, a mulher não está sofrendo. Muitas das mulheres não reconhecem que está sofrendo uma violência. Né? Quando eu aprendi um termo no programa passado, que é violência patrimonial. Sim. Eu não conhecia esse termo, aí eu descobri, né, por meio do programa. Eu achei muito interessante, porque às vezes a gente acha que é só violência, agressão física e agressão psicológica, mas tem também a patrimonial. O homem, ele acaba se tornando dono dos bens, né? E a mulher não tem para onde ir, não sabe quem procurar e acaba sentindo presa, se tornando uma presa ali. Então, foi um termo que eu aprendi, que eu falei, nossa, esse tema, ele é bem abrangente, é bem amplo, né? A Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência, né? A violência física, que é a que a gente vê, né? Enfim, é um soco, é um empurrão forte que faz ela cair e bater a cabeça. A violência sexual, que a gente já pensa também, é um estupro, tá passando na rua, pegou, não, mas aí a gente tem que pensar também no estupro marital, que tudo bem, o homem e a mulher, eles têm o dever, né, de ter conjunção carnal no casamento, mas depende do consentimento. Se ela não quer, ela não quer. O homem não pode forçar. A partir do momento em que ele força, ele está praticando uma violência sexual também, que é considerado um estupro. O fato de você impedir a mulher de tomar anticoncepcional também entra como uma violência sexual. Aí tem a violência moral, né, que é você ofender a honra, a imagem e tal dessa mulher. A violência patrimonial, que é não só dilapidar os bens da mulher, ou tipo, o seu salário deixa aqui que eu cuido que você não sabe cuidar. Você é mulher, você não sabe cuidar de dinheiro. É chegar num consultório e danificar todo o bem daquela mulher, todo o aparelho de dentista que ela usa para atender seus pacientes. Também é uma violência patrimonial. E a última, que é a psicológica, que recentemente virou crime, né? Que é, infelizmente, uma das mais difíceis de se provar, porque você depende de um laudo que constate que ela não tinha uma psicopatologia antes do relacionamento e desenvolveu por conta desse relacionamento, mas é aquela violência que tolhe a mulher no seu direito de ir e vir, né? Simplesmente por palavras, você está gorda, você está feia, onde você vai com essa roupa, é melhor você não ir, porque se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Então, aquela pessoa que fica perseguindo, enchendo o saco, falando na orelha, até que ela começa, é verdade, não vou sair de casa, né? Vou ficar aqui. Acaba se afastando de amigas, acaba até mesmo pedindo demissão do trabalho. E se sentindo culpada. Né? E, Ana, só é importante, eu queria reforçar, que muita gente acha que só mulher pode trabalhar com mulher, né? Então, a gente tem até uma lei em relação às delegacias que fala que na delegacia tem que ter preferencialmente policial mulher. Só que eu acho que quando a gente tem homens super sensíveis, como o Rogério, que tem um olhar diferenciado para essa questão, ainda mais a secretaria dele, que envolve uma série de
situações de pessoas vulneráveis, né? Eu acho que é legal a gente dar esse destaque, dar esse reforço, porque não é todo homem que tem essa capacidade de ter essa empatia, de ter esse olhar, de ter essa sensibilidade, e quando a gente tem que aproveitar, Sim. porque não dá para ter só mulher trabalhando com essas pautas. Então, Sim. eu acho que foi um acerto muito grande do nosso prefeito, né, o Sim. Teco, e ele está super empenhado, né, Rogério, ele cobra da gente direto, assim, para que a gente desenvolva um programa que reúna aí tudo que a gente tem no município de proteção à mulher em um único documento, em um único local, justamente para poder facilitar o acesso, a destinação e o encaminhamento para essas mulheres que mais precisam, né? Nossa, é muito importante. Até porque tem homens, né, como o Rogério, que faz esse papel muito bacana. Quando eu estive no CIOeste, vi, né, o Rogério como secretário, uma pauta tão importante, né, uma pasta importante para a prefeitura. Falei, nossa, que bacana. E ele tem esse olhar mesmo. E a gente precisa realmente ter essa visão. A doutora, ela pensa muito nisso e em vários momentos ela teve essa fala, né? Inclusive, Sim. uma homenagem que a gente fez, ela me falou, Rogério, venha participar, faça uma fala, né? E eu achei muito importante, isso é bacana, porque a gente também tem uma responsabilidade como homem, assim, de levar para o homem isso. Então, dentro dos programas do cuidado com o agressor, que é uma política muito importante, que a gente tem amparado a mulher, assim, num leque muito grande, né? Mas se a gente esquecer da raiz do problema, que às vezes é o agressor, e a gente não fizer pensar em programas que vão abrir a mente dele para isso, para essa responsabilidade, né, que é o cuidado da mulher. Imagina, essa infinidade de violências que a doutora mencionou aqui, Sim. na consciência, às vezes, do agressor, não é violência. Sim. Por quê? O homem tem uma raiz estruturada do machismo, como a doutora mesmo mencionou. Então, se você não desconstruir isso dentro de um programa educacional, esse homem vai perpetuar essa atitude e nunca tem fim isso, porque a gente cria toda a proteção e a raiz que está ali vai sair para outra mulher, termina esse relacionamento, entra em outro relacionamento e continua. E a gente nunca sai do ciclo. Ensina então, os filhos, né? Exatamente. E vice-versa também, né? Porque às vezes o homem, ele vê o pai agredindo a mãe, né? E a mulher vê o pai agredindo a mãe. Então, para ela, aquilo é comum. Para ele, aquilo é comum, porque eles cresceram, igual você falou, dentro de uma raiz. Está ali, está enraizado. E para desconstruir isso na mentalidade deles, é educação. Tem que ter programas educacionais. Olha, não está certo isso. E muitas vezes, quando parte do homem, porque se o homem agressor, ele ouve uma mulher falando, ele, assim, é questão ancestral, ele vai olhar, ele vai se colocar num patamar e colocar a mulher em outro. Sim. Quando um homem olha para ele e fala, tá errado isso, você consegue, às vezes, quebrar um ciclo que é algo muito enraizado, né? Muito arraigado dentro da natureza do homem. Eu vi uma charge uma vez, que era aquele ciclo da violência, do pai que batia, que gritava, né? E de repente o pai chega e protege o filho daquilo, né? Então quebra um pouco Sim. aquele ciclo. E a criança ali já está blindada dentro de um ambiente seguro, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar e pensar. Então acho que essa sensibilização no universo masculino é importantíssima. A gente tem que trabalhar muito em várias mãos para a gente poder evoluir com isso, sabe, Ana? Sim. Eu acredito que vocês estão fazendo um excelente trabalho, né, na Prefeitura de Itapevi, uma dupla, né, maravilhosa. Estão realizando aí a doutora com a sua grande bagagem, né, e você também com toda a sua expertise na área pública. Eu queria mencionar uma coisa, Claro. Ana, que tem sido muito importante nesses 100 dias, como você colocou, que é o apoio que a gente tem tido na região. Sim. Porque, como assim, eu vim do Legislativo, antes do Legislativo um técnico na saúde, eu atuava na saúde, então é um campo novo para mim, né? Esse campo Sim. da vulnerabilidade, desses eixos. Então, a região, né, Osasco, Barueri, Jandira, todas as regiões acolheram a gente em visitas que nós fomos nos departamentos para conhecer, e agora no CIOeste, a gente ter aí essas mesmas pessoas ali sentando, discutindo, pensando em conjunto, né, na regional, para resolver e solucionar esses problemas, contribui muito
com o avanço dos municípios. Eu acredito que realmente essa união, essa força vai nos colocar em outro nível, com certeza. São 14 municípios aí unidos, né, com o mesmo propósito. E agora São Paulo, né, vindo também para o Cioeste, eu acho que traz uma força muito grande para o consórcio e para as ações, né? Com certeza. Agora estamos com 14 municípios, né? Com a entrada legal. de São Paulo, então. Quando eu trabalhei na Prefeitura de Cotia, foi quando o Cioeste foi fundado. E eu trabalhava, eu falo que eu sou praticamente, nasci junto com o Cioeste, né? Porque toda a parte de acompanhamento, de Tribunal de Contas, de criação de programas, o programa da Casa Abrigo, a gente desenhou do papel, e aí depois eu fui na inauguração, já enquanto delegada. Que é um projeto muito bacana. Que é um projeto muito legal, bacana depois da Casa de Passagem, então é muito legal você ver essa história, né, começando a ser escrita no papel e depois ela representada aí de fato numa obra, numa casa, num programa, entrega a minha idade, né? Mas pelo menos é gratificante. Mas nem parece. O rostinho dela não vai entregar Não vai entregar nada. Tem que ver a história, né? É verdade. É que você olha o currículo assim, calma. Eu olhei assim, olha, capacitada, né? Doutora, você acredita que a formação e capacitação de agentes públicos com temas voltados à mulher ainda é um desafio? Eu acredito que seja um desafio, não no sentido de você trazer pessoas para fazer essa capacitação. Eu acho que é um desafio da gente ainda precisar fazer isso, sendo que a gente só precisa incutir uma cultura de respeito, né? Então, é um desafio mais, eu acho que no sentido cultural, né, do que de fato em você cooptar as pessoas, em você ensinar, em você identificar, porque muitas vezes as pessoas vão para a qualificação e você precisa identificar quem de fato tem o dom para lidar com aquilo, quem não tem. Porque não adianta nada você colocar ali uma mulher que não tem uma sensibilidade, não tem uma empatia, não tem um carinho no olhar para tratar com aquela situação, para poder atender uma outra que está chegando lá fragilizada. Então, não adianta. E aí, nesses cursos de qualificação, você acaba pincelando, olha, esse aqui serve, esse aqui não serve e tal, e aí acaba direcionando. Mas eu acho que o desafio principal é você ainda precisar fazer cursos de qualificação para você ensinar as pessoas a respeitarem as outras pessoas. Porque nada mais é do que isso, né? Você ter uma lei que protege a mulher, ter uma lei que protege a criança, que protege o idoso, que protege o deficiente. Pô, é só você respeitar, né? Você ensinar o respeito. Então, por isso que essa educação, empatia, né? Essa educação de base, e a gente entrar nas escolas, conversar com crianças, é muito importante. Mas porque... Perdão, doutora. Imagina, né? O que é importante muito nessa sua fala, que a gente tem a gente encontra uma realidade de uma comunidade, de uma sociedade, às vezes, que realmente não tem a educação voltada para isso, para o direito humano. Então, quando a gente fala de educação, muitas vezes, eu acho que nas famílias, as famílias, na educação, digamos assim, doméstica, uma educação educacional pedagógica, agora uma educação humana, muitas vezes você vê e a gente tem sentido isso, nos diálogos dentro da secretaria, que tem essa primícia do direito humano, de trabalhar isso, a gente tem pensado em formações, letramentos para os departamentos, para humanizar todos os departamentos e a comunidade também. Porque às vezes a gente se depara com situações que você pensa, é um absurdo, né? No tempo que nós estamos hoje, as pessoas ainda estarem cometendo essas atitudes, esse comportamento, né? E é aquilo, a educação é um processo, né? Assim, eu não entendo... Não sou oriundo da área, mas a gente percebe que é um processo extremamente árduo, de repetição, de prática, de treinamento, longo prazo, de fala, e os conceitos vão mudando. Se a gente for parar para pensar, hoje a gente tem uma sociedade mais evoluída, porém, em constante evolução. Então, dentro de uma pasta, às vezes, toda a nomenclatura muda. Eu venho lidando com uma pessoa com deficiência há mais de 17 anos. E eu percebo que hoje, né, a gente já não fala mais portador, não fala mais portador. Com deficiência. Exatamente. Então, as pessoas que militam nessa área vêm entendendo e estudando os conceitos. Só que a comunidade não estuda e não milita esse conceito, não tem essa vivência. Então, precisa da pessoa, do técnico, para poder dar essa educação, porque isso é ofensivo. Sim. Imagina a questão de equidade racial. Como muda. Às vezes uma coisa simples, aquela mulata que parece que seria um elogio, mas quando você vai analisar, você vai perceber que é ofensivo. Sim. Então,
é muito importante esse processo educacional que a doutora menciona. Sim, e tem também as questões das ações sociais na comunidade, né? Porque às vezes, a maioria das vezes, a informação não chega até a comunidade. Sim. Tem uma barreira, né? Eles não estão preparados. Eu cresci em comunidade, né? Moro em comunidade, assim, conforme vai crescendo a cidade, os bairros vão melhorando, né? Só que na maioria das vezes eu observo que tem aquela fragilidade, aquela falta de informação, de comunicação, né? Principalmente para os adolescentes. Sim, sim, com certeza. Por isso que eu acho que é uma preocupação muito forte também do prefeito e nossa, em aproximar a população das instituições de segurança pública, né? Porque o policial, ele só entra na comunidade para poder cumprir o mandado, para poder fazer uma prisão. Então, ele precisa entrar mais para uma ação social, né? As pessoas precisam confiar mais na polícia, voltar a ter aquela confiança, voltar a acreditar que a polícia está ali para poder ajudar, para poder proteger, que se está arrombando uma porta é porque precisou chegar naquela situação, entendeu? Ninguém sai por aí arrombando porta porque quer, enfim. Então, para fazer mais essa aproximação e ter esse olhar mais humano também para a segurança pública. Sim. Tem eu fui numa palestra uma vez, né? Era um seminário, se não me engano, e se discutia muito sobre segurança pública e direitos humanos. Porque tinha gente que entendia que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Só que, muito pelo contrário, sem segurança pública, você não tem direitos humanos. E sem direitos humanos, você não tem uma segurança pública eficiente. Porque a gente precisa, sim, garantir a proteção da sociedade da melhor forma possível, com os meios menos letais que a gente tem, mas a gente precisa também observar os direitos humanos de quem está ali na outra ponta. Então, independente se é o agressor, independente se é a mulher vítima, a gente tem que fazer o nosso papel da forma mais profissional e menos agressiva possível. Então, é importante essa referência de policial, proteção, né? Sim. Policial, proteção. Eu tenho uma conhecida que ela teve um relacionamento de muitos anos e ela era agredida pelo namorado. E ela não sabia como sair daquela situação. E ela conseguiu sair. Ela falou assim, agora eu vou casar com um policial. Aí eu falei para ela, assim, eu sei por que você fez isso. Aí ela, por quê? Eu falei assim, porque você se sente protegida. Foi a única forma que ela conseguiu sair dessa relação e se sentir protegida. Agora, ninguém vai mexer comigo mais. Olha, como que é o inconsciente? Sim, né? Sim. E até nessa questão de inconsciente, tem a ver com o tema, mas não tem com essa conversa de agora. As mulheres, elas que são vítimas, até pelo comportamento, por tudo que ela já sofreu nessa questão de subserviência em relação ao homem, ela sai de um relacionamento e ela vai para um outro relacionamento muito parecido. Então, se você não tem uma rede de apoio, que é o que tem ali na Secretaria de Direitos Humanos, que dê proteção psicológica, dê lazer, enfim, tudo para que ela possa se reerguer, ela vai acabar, sai daquele relacionamento, consegue, mas procura um outro com as mesmas características. Então, é isso que a gente precisa quebrar para a gente garantir maior a segurança e que ela não volte a ter um relacionamento tóxico, né, que a prejudique. Sim. Doutora, muito bacana a sua fala. Agora vamos fazer uma pausa. Quero agradecer o Fernando Mauro, que nos dá a oportunidade dessa transmissão ao vivo pela Com Brasil. Já estamos de volta. Estamos de volta com o TV Cioeste Mulher e hoje com uma convidada muito especial, a delegada Priscila Camargo, que é secretária de Segurança na Prefeitura de Itapevi, e junto com Rogério Moreira, que ele é secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Itapevi. É uma honra tê-los aqui no TV Cioeste Mulher, um tema muito bacana que é a segurança da mulher. Falamos aqui sobre diversos assuntos, sobre violência doméstica, violência patrimonial. Conheci outros termos também hoje. Eu adoro gravar esse programa porque eu acabo conhecendo ainda mais esse assunto, esse tema que é muito importante, né? Eu, como mulher, mãe de gêmeas, duas mulheres, eu falo que hoje, quanto mais informação a gente tem, melhor para a gente
ter aí uma sociedade mais segura, a gente ter conhecimento e também ajudar o próximo, né, doutora? Não, com certeza. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. E agora, continuando no tema aqui, segurança da mulher, doutora, uma pergunta para a senhora. Como que a Secretaria de Segurança de Itapevi tem atuado para fortalecer as redes de apoio às vítimas de violência doméstica da mulher? Bom, desde que eu estive em Itapevi como delegada, nós começamos a construir essa rede de apoio, como eu te disse, com a instituição de políticas públicas. Então, a gente conseguiu uma união que jamais tinha sido vista na cidade e até na região, tanto que foi até noticiado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi a união da Polícia Civil com a Polícia Militar, com a Guarda Civil, com o Poder Público, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, ONGs e OAB. Então, a gente conseguiu reunir tudo o que a gente tinha de atores, né, no município para que a gente pudesse, de fato, ter essa rede de apoio. E aí, eu passei por outra delegacia de defesa da mulher também, em Barueri, e aí lá a gente já tinha isso muito bem estruturado, né? Então foi até legal ver, tipo, muitas coisas que a gente estava fazendo em andamento, eu acabei vendo acontecendo lá em Barueri. E aí quando eu retorno como secretária de Segurança, já tinha essa pasta que é responsável por fazer acontecer essa teia de aranha, essa rede de apoio, né? E aí, a gente tem uma promotora também na comarca que é muito atuante, que é a doutora Gabriela, e ela fomentou ali a realização de diversas reuniões para que a gente, de fato, pudesse dar notoriedade àquilo que o município já vinha fazendo. Então, isso fez com que a gente se unisse ainda mais, né? Fez com que os serviços ficassem cada vez mais interligados. E aí, agora, com essa nova visão do prefeito também em instituir de uma forma única um programa aí de proteção à mulher itapeviense, a gente está, como eu disse, vendo, olha, o que cada um faz para a gente poder fazer de uma forma única, centralizar tudo em um local só para ficar muito mais fácil para a mulher. Então, eu acho que a Secretaria de Segurança Pública, ela tem um papel extremamente importante, né, nessa rede de apoio, e ela atua recepcionando as vítimas de violência que vêm com medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário. Então, a gente faz o acompanhamento dessa mulher para ver se aquela medida está sendo cumprida, registra essa mulher, cadastra essa mulher no nosso centro de operações, onde ela recebe um aplicativo e tem lá o botão do pânico. Caso o agressor esteja perto, ela aciona, a gente recebe um alerta, a viatura mais próxima vai até ela. Que é o programa que hoje a gente chama de Guardiã Maria da Penha, então num espaço adequado para que ela possa conversar também com a guardiã. Temos uma patrulha Maria da Penha que atua e é a equipe que é direcionada primordialmente em ocorrências de violência doméstica. Então, ligou lá no 153, estou aqui, meu marido está me ameaçando, está batendo em mim. Então, ao invés de a gente designar qualquer viatura que está ali, a gente tenta primeiro a patrulha Maria da Penha. Se ela não estiver empenhado, vai essa patrulha. Por quê? Porque são profissionais que já são qualificados, que a gente sabe que tem experiência e que sabem como agir numa situação. Porque, como eu digo, é uma situação... Não é um crime simples, não é um furto, não é um roubo, é um crime que envolve violência emocional. Então, a mulher, ela gosta do agressor, ela jurou para a sociedade que ela ia casar e ia ficar com ele para o resto da vida, então para ela é vergonhoso. Então você precisa ter todo um tato, né? E entra até uma questão de religiosidade, né? A questão de religião. Sim, muito. Eu acho dependências também, sim, né? Dependências, tem todo esse contexto. Quando entra a questão de religião, também é algo mais delicado, porque está ali, tem todo um processo bíblico, não pode. É bem complicado. Eu acredito que são casos que vocês lidam diariamente, que acho que são os casos mais delicados. Sim, sim, porque é algo que a gente não pode opinar. Né? Na verdade, a gente não pode opinar em nenhum dos casos, a gente não pode julgar. Às vezes em umas situações que realmente faz a gente repensar muita coisa. E é um caso extremamente complexo, você não vê solução. Aí você liga para consegue, e a pessoa que é, assim, muitas vezes o protagonista que está se colocando na situação, né? Às vezes a pessoa se colocando na situação no sentido de uma vulnerabilidade tão grande, né? Envolvendo droga, envolvendo, né, o agressor junto, e você tenta controlar. Aí tem a questão do sentimento, né? A questão da emoção. Você não pode obrigar a pessoa também, né, a se manter num tratamento, a pessoa evade e volta para o agressor, quebra a medida
protetiva, né? Poxa, e o agressor não, é ela que quebrou a medida protetiva e veio aqui. É situações extremamente complexas, né? Você pensa, meu Deus do céu. E a atuação entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania andam em conjunto, né? Sim. As duas secretarias. Sim. Conta um pouquinho, Rogério, pra gente. Que tem, por exemplo, Sim. quando a gente fala da lei municipal que está sendo construída, que está sendo estruturada, Sim. a gente tem muito essa referência que a doutora trouxe na base que ela já passou na experiência dela, veio estruturando essa rede, né, juntamente com os outros protagonistas municipais, e hoje a gente enxergando outras possibilidades, né, ela consegue ter essa expertise para poder alterar essa legislação para deixar consolidado de uma maneira que perpetue, ainda com a nossa saída, isso fique estruturado, né, e cada vez isso tem sido mais nítido, né, a gente tem visto muito mais clareza essa atuação, né? Então a gente, assim, graças a Deus, conta com uma secretária que tem essa base para poder nos fortalecer nessa rede aí. Então é muito bacana poder contar com a doutora. Ai, muito bacana. E estamos chegando no finalzinho, né? Um bate-papo muito bom, muito bacana. Passa rápido, né? Passa muito rápido. E antes de finalizar, eu gostaria, doutora, que a senhora deixasse um conselho para todas as mulheres que enfrentam situações de violência, mas ainda têm medo de procurar ajuda ou denunciar. Conta um pouquinho para a gente naquela câmera ali. Bom, mulher, se você tem algum problema, se você passa por uma dificuldade ou passou e quer conversar, não tenha medo. Procure ajuda, procure a rede de proteção. Eu tenho certeza que você vai se sentir amparada numa delegacia de defesa da mulher ou num local de uma prefeitura, da prefeitura do local em que você mora, que seja especializado para isso, você vai se sentir confortável, mas tudo no seu tempo. Eu acho que é importante a gente lembrar que nem sempre você vai estar preparada, nem sempre você vai estar disposta ali a sair daquela situação. Mas quando você sentir no seu coração que alguma coisa está errada, é sinal de que você tem que se preocupar e que você tem que procurar ajuda. Da pessoa que for, da pessoa em que você mais confiar. Porque é essa pessoa que vai dar o direcionamento correto e vai te ajudar a sair dessa situação e a se fortalecer. Muito bacana, obrigada pelas suas palavras, doutora. Agora a oportunidade para o Rogério, que foi vereador, né, e hoje está atuando aí numa pasta tão importante na Prefeitura de Itapevi, que é a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Você, como homem que está aí representando, né, todos os cidadãos itapevienses. Sua fala final, fica à vontade para todas as mulheres e todos os cidadãos também. Bom, mulheres, gostaria de passar para vocês que nós estamos aqui, essas autoridades todas assim, trabalhando com muito empenho para que a gente crie para você um ambiente seguro e confortável para que você possa realmente ser a protagonista desse cuidado, tomando essa iniciativa. Então, não tenha medo, porque, de fato, tem muitas pessoas dedicadas em promover para você uma solução para o seu problema. Então, não tenha medo, confia e pode vir com a gente, que a gente está preparado para poder te atender e te ajudar. É isso. Muito bacana. Quero agradecer a todos. Estamos finalizando aqui mais um TVC Oeste Mulher com a presença da delegada e secretária de Segurança Priscila Camargo, da Prefeitura de Itapevi, e Rogério Moreira, secretário de... Eu sempre esqueço, é secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Itapevi. Muito obrigado. Espero vocês aqui mais uma vez em mais um programa. Com certeza. Obrigada a todos.